Olá, que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Houve um tempo em que o céu parecia ter se calado. Por 400 longos anos, a voz profética em Israel silenciou. O povo, acostumado às grandes intervenções de Deus, agora vivia sob o peso do domínio romano e a monotonia de uma religião que, para muitos, havia se tornado mais um ritual do que um relacionamento. A esperança do Messias prometido ainda ardia, mas como uma brasa fraca sob as cinzas da opressão e da espera. Era um tempo de anseio silencioso, de perguntas não respondidas, de uma sede espiritual que a religiosidade oficial já não conseguia saciar. E é precisamente nesses tempos de silêncio que Deus costuma preparar o palco para suas maiores obras. Ele não havia esquecido sua promessa. Ele estava apenas esperando o momento perfeito, o cenário perfeito e o homem perfeito para anunciar a chegada do Rei. Nas montanhas áridas e silenciosas da Judéia, longe do barulho de Jerusalém, vivia um casal que personificava essa espera fiel, Zacarias e Isabel. Ele, um sacerdote da linhagem de Abias, ela, descendente de Arão. A Bíblia os descreve com uma honra rara. Eram ambos justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Suas vidas eram uma oração silenciosa, um testemunho de fidelidade em meio a uma geração que se desviava. Contudo, por trás da fachada de retidão, carregavam uma dor profunda e particular. Não tinham filhos. Naquela cultura, a esterilidade era mais do que uma tristeza pessoal. Era uma vergonha pública, um sussurro de desfavor divino. Cada bebê que viam nos braços de outra mulher era um lembrete doloroso de seu ventre vazio e de suas orações que, aparentemente, não haviam sido respondidas. Mesmo assim, eles perseveravam. A esperança, embora ferida, não estava morta. Chegou o dia em que a sorte caiu sobre Zacarias para uma das maiores honras de sua vida sacerdotal, entrar no santo lugar do templo para queimar o incenso. Enquanto a multidão orava do lado de fora, ele adentrou o espaço sagrado. O ar era denso com o cheiro de incenso e santidade. O silêncio era pesado, quase palpável. E foi ali, naquele lugar de profunda reverência, que o silêncio de 400 anos estava prestes a ser quebrado. À direita do altar de incenso, uma figura apareceu, banhada em uma luz que não era deste mundo. Era o anjo Gabriel. O coração de Zacarias gelou, o medo o paralisou, mas a voz do anjo, clara e ressonante, cortou o silêncio. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará João. A promessa era tão grande, tão impossível, que a lógica de um homem velho superou sua fé. Como posso ter certeza disso? Ele questionou. Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Por causa de sua dúvida no limiar do milagre, Gabriel lhe deu um sinal. Ele ficaria mudo até que a promessa se cumprisse. Zacarias saiu do templo sem voz, mas com o coração ribombando, com a promessa de um filho que seria grande aos olhos do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre e que teria a missão de preparar um povo para a vinda do Messias. O silêncio de Zacarias tornou-se uma metáfora para o mistério que envolvia a gravidez de Isabel. Ela se escondeu por 5 meses, não por vergonha, mas por reverência, meditando sobre o milagre que crescia dentro dela. O tempo de Deus finalmente chegou, e Isabel deu à luz um menino. A alegria irrompeu naquela casa, e vizinhos e parentes vieram celebrar. No 8º dia, na cerimônia de circuncisão, a tradição ditava que o menino se chamaria Zacarias. Mas Isabel, cheia de uma convicção divina, declarou: não, ele se chamará João.
Em meio ao protesto dos parentes, todos se voltaram para o pai mudo. Zacarias pediu uma tabuinha e, com mãos firmes, escreveu para que todos vissem. O nome dele é João. Naquele instante, as correntes de sua língua se romperam. Sua primeira palavra não foi de explicação, mas de adoração. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou, não apenas sobre seu filho, mas sobre a aurora da redenção que estava prestes a raiar. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. O menino cresceu e se fortaleceu em espírito, mas seu lar não seria a aldeia. Seu destino era o deserto, o lugar de purificação e preparação, até o dia em que sua voz, como um trovão, finalmente ecoaria por toda a Israel. Os anos se desenrolaram, e João tornou-se um homem forjado pelo deserto. Aquele ambiente implacável, o sol escaldante, o vento seco, as noites frias e o silêncio profundo, não era uma prisão, mas sua universidade. Longe das distrações da sociedade, ele aprendeu a ouvir a única voz que importava, a voz de Deus. Fisicamente, ele era uma figura impressionante e rústica. Vestia-se com peles de camelo, um cinto de couro na cintura e sua dieta consistia em gafanhotos e mel silvestre, o alimento que a própria natureza lhe oferecia. Seus olhos eram intensos, queimando com o fogo de uma missão divina. Sua aparência podia chocar, mas sua voz cativava. Era uma voz que não podia ser ignorada, um trovão que clamava no deserto. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sua mensagem era simples, direta e intransigente. Ele não oferecia palavras de conforto superficial, mas um chamado radical à transformação. E o povo vinha. De Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, multidões afluíam para ouvi-lo. Eram agricultores, comerciantes, soldados e até mesmo os líderes religiosos, os fariseus e saduceus. João os recebia com uma honestidade brutal. Raça de víboras, ele os saudava. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Ele exigia mais do que rituais, exigia uma mudança de coração que se manifestasse em uma mudança de vida. Seu batismo no Rio Jordão era um símbolo poderoso. As pessoas entravam na água confessando seus pecados e emergiam como um sinal de seu desejo de começar de novo, de purificar suas vidas em preparação para aquele que viria. Mas João nunca permitiu que o foco estivesse nele. Com uma humildade inabalável, ele constantemente apontava para além de si mesmo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O deserto fervilhava com uma expectativa que não se via há gerações. A voz de João havia despertado a esperança adormecida de Israel. E então, um dia, em meio à multidão que se aglomerava nas margens do Jordão, João levantou os olhos e viu uma figura caminhando em sua direção. Não havia nada de extraordinário em sua aparência, mas o Espírito dentro de João o reconheceu instantaneamente. Seu coração disparou. Era ele, o Messias. Jesus de Nazaré se aproximou e fez um pedido que deixou João perplexo. Quero ser batizado por você. João, sentindo o peso daquele momento sagrado, recuou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Era o clamor de um homem que conhecia seu lugar. Mas Jesus, com uma serenidade real, insistiu. Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João, em um ato de submissão, obedeceu. Naquele momento, o céu e a terra pareceram se tocar. Quando Jesus saiu da água, os céus se rasgaram. O Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz trovejou dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Para João, aquela foi a confirmação de toda a sua vida. Sua missão como precursor havia chegado ao seu clímax. A partir daquele dia, seu papel mudaria. Ele sabia que precisava diminuir para que o Messias pudesse crescer. Contudo, a fidelidade de João à verdade não diminuiria. Ele continuou a pregar, mas sua ousadia o colocaria em rota de colisão com os poderes terrenos. Ele confrontou o próprio tetrarca Herodes Antipas por seu casamento ilícito com Herodíades, a esposa de seu irmão. Enquanto outros se calavam por medo, a voz de João ecoou nos corredores do poder, denunciando o pecado sem rodeios. Essa coragem lhe custaria a liberdade. Lançado na escura fortaleza de Maqueronte, o silêncio da prisão substituiu o vasto deserto. Foi lá, na solidão e na incerteza, que até mesmo o grande profeta enfrentou um momento de dúvida, enviando seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus não respondeu com um simples sim, mas com a evidência do reino em ação. Vão e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Era a confirmação de que a missão de João não fora em vão. A história de João, no entanto, caminhava para um fim trágico nas mãos dos homens. Num banquete suntuoso, Herodes, encantado pela dança de sua enteada Salomé, fez um juramento tolo. Peça-me o que quiser e eu lhe darei até metade do meu reino. Instigada por sua mãe vingativa, a jovem fez um pedido macabro. Quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei, preso por sua palavra e seu orgulho, cedeu. A voz que clamava no deserto foi silenciada por uma espada. Mas a morte de João não foi o fim de sua mensagem. Seus discípulos o sepultaram, mas seu legado de coragem, humildade e compromisso inabalável com a verdade continuou a ecoar. O próprio Jesus o honrou, declarando que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ele foi a ponte entre a antiga e a nova aliança, o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro a apontar diretamente para o Cordeiro de Deus. Sua vida, embora breve, foi um farol de propósito, um testemunho de que a maior grandeza não está em ser o centro das atenções, mas em preparar o caminho para que outros possam encontrar o Rei. Se a história de coragem e propósito de João Batista inspirou você a viver uma vida que aponta para Cristo, declare seu compromisso nos comentários, escrevendo com um coração decidido: que minha vida seja uma seta para ti, Senhor.